Olá, boa noite, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Estou aqui para mais um vídeo da série Que Mulher é Essa? E hoje nós vamos falar sobre ela, Jezabel. E para isso, eu peço para você abrir a sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 16, versículo 29. Amém? Enquanto isso, você vai aí dar uma curtida, comenta, compartilha, se inscreva aqui no canal. Gente, vocês precisam compartilhar, precisam se inscrever, precisam dar um like aí pro Instagram ver que esse vídeo é um vídeo relevante, que tem um conteúdo, né, muito bom, que tem algo legal para ser apresentado, para ser falado e discutido. Então, me ajuda, curte. Não adianta vocês só assistirem, eu preciso de curtidas aqui para me ajudar, né, para que atinja outras pessoas. Amém? Então vamos lá, no livro de 1 Reis, capítulo 16, versículo 29. E Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá, e reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria, 22 anos. E fez Acabe, filho de Onri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. E sucedeu que, como foi pouco andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Amém? E então nós vamos hoje falar um pouquinho sobre Jezabel. Eu vou assim falar um pouco a respeito dela, do reinado dela, mas não sobre as histórias, né? Porque existem muitas histórias dentro da história de Jezabel, dos feitos, né? Daquilo tudo que ela fez. Eu vou explanar um pouco de como era o governo, né, de Israel e sobre como era o relacionamento dela com o rei Acabe em relação a tudo isso que aconteceu, até a sua morte, amém? Mas então hoje não vai ser somente esse vídeo, vão ter outros vídeos falando a respeito de Jezabel, amém? Então vamos lá. Então, seu nome Jezabel significa o quê? Baal, impuro, o que exalta. Aonde está o príncipe? Isso quer dizer o nome de Jezabel. Ela era filha do rei Sidônio de Etibal. Ela era da Fenícia, por isso era sidoniana, que é um termo bíblico que eles usavam lá. E ela se casou com o rei Acabe, o rei de Israel, que era um rei profano, um rei omisso e um rei fraco. Um rei que não era autoritário, não tinha voz, né? Porque sobre tudo aquilo que ela argumentava, ele não tinha argumento contra Jezabel. Ele não sabia falar ou debater com Jezabel, né? Ele era muito omisso. E ele agia conforme era a vontade dele e deixava com que as coisas acontecessem da forma e da maneira que Jezabel impunha. E o que acontecia? O que aconteceu com isso? Ela era uma mulher que se denominava sacerdotisa, ela era dominadora e potencialmente religiosa. Ela era uma mulher que falava que era uma profetisa, que dizia em nome de Deus, que falava em nome de Deus, mas sobre o Deus de Baal, não o Deus de Israel. Ela era idólatra, ela adorava ao Deus Baal, ao Deus que ela trouxe, né, de bagagem lá da Fenícia, lá do seu povo, né, da onde ela saiu, lá do reinado do seu pai e trouxe para Israel.
Fazendo isso, ela trouxe toda a sua cultura, toda a sua religiosidade para Israel. E em Israel, o povo, eles adoravam a Deus, Jeová, o Senhor, o nosso Deus poderoso, nosso único, exclusivo e eterno Salvador, né, que trouxe Jesus Cristo para cuidar de nós, a esse Deus que o povo de Israel servia. Mas, né, com o governo, né, de Acabe, e como ele era um rei fraco, que agia somente conforme aquilo que ele queria, foi por isso que os dois se casaram, para ter uma aliança entre Israel e a Fenícia, para potencializar esse reinado, né? Essa aliança fez com que eles fossem mais poderosos, tivessem mais triunfo, mais dinheiro. Só foi, né, um casamento feito por questões políticas e financeiras. Não tinha um amor, né? Não era um amor de verdade. No entanto, que as pessoas até dizem que, alguns estudiosos dizem que havia muitas traições entre os dois, entre Jezabel e Acabe. Ele traía ela traía ele, mas não tem não tem assim não tem como dizer realmente se isso era verdade, né? Que havia uma prostituição na vida deles. Mas e a forma dela dizer que ela era uma profetisa, uma sacerdotisa, né, impedia com que ela também tivesse essa imagem de prostituição. Ou foi algo que foi muito manipulado e escondido por ela e por Acabe. Então, com o rei Acabe, ela teve 3 filhos. 2 homens e uma menina. E um deles chegou a ser rei em Israel. Tudo por influência de Jezabel. Tudo por questões financeiras, questões políticas, de dominação, de domínio, de poder que ela influenciou ao filho a chegar ao reinado. Isso nós vamos falar em outro vídeo. Amém? A sua influência, a sua voz, né? Ela era tão forte, né, que ela foi impulsionada por Acabe. Ele se deixou, né, levar por tudo aquilo que ela dizia. Como eu disse, ele não tinha voz ativa, ele não se justificava, ele não tinha argumentos para estar com Jezabel ali sobre os questionamentos de tudo que ela decidia em relação ao reino. E, no entanto, a influência dela era tão grande, né, e ele colocou isso para todos ali os sacerdotes, para todos os rabinos, as pessoas que estavam ali sobre o governo de Acabe, que ele colocou sobre ela o domínio de tudo. E todos tinham que respeitar. Mesmo não aceitando ou não, todos tinham que respeitar. E todos tinham que servir ao Deus de Baal, né? Ao Deus Baal, ao Deus com que ela fez com que todos, né, acreditassem, né, nesse Deus. E aí, o que aconteceu? Ela começou a ter uma influência política e governamental sobre aquele lugar, sobre o povo de Israel. E obrigando a eles a cultuar a Baal, né, fazer sacrifícios de crianças, ela sacrificava, ela fazia rituais religiosos e matava crianças em nome de Baal para conquistar a santidade e a inocência. Ela chegou a sacrificar crianças inocentes para querer, né, e colocar e adorar ao Deus Baal e a deusa Aserá. E ela queria, de qualquer maneira, acabar com o nome de Deus, com Jeová, com o nome do Senhor. Então, ela se levantou cada vez mais forte para combater a todos aqueles que eram contra a Baal e a favor de Deus. Então, ela perseguia todos os profetas de Deus e matava. E aqueles que não eram mortos, eles fugiam para o deserto para se esconderem de Jezabel. E aconteceu que Jezabel estava com a religiosidade dela tão aflorada, e isso estava trazendo tanto o domínio dela sobre Israel, que ela
recorreu ao dinheiro público, né, ao tesouro público de Israel, para sustentar os profetas, né, de Baal e da deusa, né, fenícia Aserá, que era a deusa da fertilidade, né, com que eles acreditavam que servindo a elas eles iam ser férteis, iam ser inocentes, iam ser pessoas com santidade, né? É isso que ela acreditava. E aí, com esse dinheiro, ela construiu um templo, né, no reinado dela, no palácio dela, dedicado a Baal. E ali iam todos esses profetas fazerem sacrifícios, né, se sacrificarem, se flagelarem, né, trazerem animais, trazerem as crianças para sacrifícios, para adorar esse deus Baal, né, para eles conseguirem aquilo que eles mais queriam, que era poder, que era triunfo, que era um reinado, né, mais extenso. Isso somente para eles ali no palácio. Agora o povo, né, eles não ligavam para o povo, que o povo, né, se virasse com aquilo que tinha, com aquilo que tinha para comer e para fazer, era aquilo e pronto. O povo passava necessidade no reinado de Acabe, né? E com isso, o marido, né, Acabe, ele aceitou toda essa situação. E ele passou também a adorar a esse deus de Baal. E começou uns feitos e tudo aquilo que não agradava o coração de Deus. Tudo aquilo que não agradava o coração de Deus estava acontecendo naquele reinado, sobre aquele governo. E aí foi quando Deus se enfureceu, se entristeceu com isso tudo, levantou um grande homem de Deus, que o significado do seu nome era Javé é Deus, profeta Elias. O profeta Elias foi um grande homem, um grande profeta de Deus, que fez o quê? Que bateu de frente com os ensinamentos, com tudo aquilo que Jezabel estava fazendo com aquele povo, com todos esses sacrifícios que ela estava fazendo com crianças, com animais, com tudo aquilo que o povo estava tendo a necessidade, estava sofrendo com aquele reinado, né? E Jezabel, né, ficou enfurecida por saber que existia esse profeta na terra, que era um homem que foi peitar ela, que foi dizer para ela e falar para ela, e começou a ensinar o povo, a todos os rabinos, a todos os sacerdotes, a todos aqueles que vinham questionar ele sobre o Deus de Israel, né? Ensinar a palavra, ensinar aquilo que Deus falava para ele no seu coração, ensinava e dizia para ele, né, que era para ele ir até aquele povo, que era para ele abençoar aquele povo, que era para ele estar com aquele povo. Então Elias foi até aquela terra para converter o coração daquele povo, para mostrar para aquele povo quem realmente era o Deus Todo-Poderoso, que Baal não tinha vez, que Baal não fazia nada, que Baal não era o Senhor dos senhores, entendeu? Só que aí os sacerdotes, os rabinos, eles questionaram a Elias, começaram a questionar e pediram um sinal para Elias, de que realmente ele estava falando a verdade, de que realmente ele era um profeta de Deus e que o Deus de Israel, o Deus, o Senhor dos senhores, era realmente o nosso Deus. E é aqui, né, que eu paro a história. É aqui que eu falo para você, né, que o Senhor, ele levanta homens e mulheres de Deus para poder nos ajudar em fé contra todos os principados e potestades que querem dizer que são maiores do que o nosso Deus. Jezabel era uma mulher manipuladora, era uma mulher de personalidade forte, religiosa, ela abusava do poder que ela tinha, era egoísta, era perseguidora, era conspiradora, era maquiavélica, era uma mulher que queria acabar com o Deus de Israel. E hoje eu e você somos instrumentos para não deixar
que esse espírito de Jezabel entre na nossa casa, entre nas nossas vidas, entre no nosso coração, que manipule situações a seu favor. Nós nos levantamos contra essa potestade, porque Jezabel foi usada por Satanás para querer acabar com o reinado. Então, não seja como Jezabel. E nós vamos falar mais sobre essa mulher, sobre essa profetisa, sobre esse grande homem, Elias, que foi levantado pelo Senhor para combater este mal, em nome do Senhor. Amém? Então você fica comigo, que nós vamos continuar essa história no segundo vídeo com Jezabel, tá bom? Deus te abençoe. Até lá, em nome de Jesus.